Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre o marco zero da indústria do vinho no Chile. Como começou essa história toda? Eu sei que eu não preciso mais lembrar vocês, que vocês são muito legais, mas não custa nada, né? Deixa o seu like aí, porque isso ajuda demais nossos episódios a chegarem para cada vez mais gente e a gente só aumentar essa comunidade do vinho tão bonita que é a comunidade Vinhos de Bicicleta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara. Você não tá perdendo nada. Muito pelo contrário. Mas vamos lá. A gente sabe que o vinho no Chile é muito importante, né? Na verdade é importante para o PIB do Chile, né? Ele tem um valor ali monetário muito importante. Agora, também tem um fator cultural aí muito importante, né? Porque o vinho no Chile, ele é basicamente assim, algo que os chilenos respiram, né? Ele é considerado um alimento mesmo, nesse critério eles até estão muito semelhantes ali aos europeus, né? Que tratam o vinho mesmo como um alimento, que sempre acompanha as refeições, né? Algo que faz parte da dieta do povo chileno. Mas como começou, né? Nem sempre foi assim. Então vamos entender o porquê dessa cultura, por que não dizer assim, né? Uma cultura do vinho ser tão importante para os nossos amigos chilenos. A gente tem que começar lá atrás, durante o período da colonização espanhola. Mais precisamente nessa data aqui, ó, 4 de setembro de 1545, que foi quando o conquistador Pedro de Valdívia escreveu uma carta para o rei Carlos V da Espanha. E o que ele pediu nessa carta? Tem a frase exata aqui, uma frase que mudou a história do vinho chileno para sempre. A carta era o seguinte, dizia o seguinte: videiras e vinhos para evangelizar o Chile. Era um pedido do conquistador Pedro de Valdívia para o rei espanhol. E o rei, que não é bobo nem nada, sabia que isso era importante ali, que o seu conquistador precisava difundir ali a cultura espanhola para os nativos e o vinho fazia parte dessa cultura. Então ele mandou um carregamento de vinhos do Peru para o Chile e as primeiras videiras que vieram lá da Europa, videiras da espécie Vitis vinifera, ou seja, de uma espécie europeia, vinda para o Chile para eles começarem o cultivo ali em solo chileno. E olha só, eu falei para você, né? 4 de setembro de 1545. Essa data é tão emblemática que 460 anos mais tarde foi institucionalizada a comemoração do Dia Nacional do Vinho Chileno. Então, assim, é uma data muito marcante, muito viva na memória do povo chileno, para a cultura do vinho principalmente. E por que o vinho entra nessa questão de evangelização dos povos nativos, né, dos conquistadores espanhóis? Na verdade, isso não é nenhuma estratégia muito nova, não. A gente já viu pela primeira vez essa estratégia lá na antiguidade, quando os romanos usavam a cultura do vinho também para expandir o seu território e conquistar novos povos. O vinho vinha ali com um caráter não só alimentício, mas também cultural, de dominação de um povo. Os espanhóis usaram uma estratégia parecida no período da colonização. Eles precisavam ali catequizar os nativos daquela época, né, os povos indígenas do Chile, e eles usavam os vinhos nas missas, também para consumo próprio, né, como um fim alimentício. Então eles precisavam da cultura do vinho ser colocada ali, ser institucionalizada em território chileno. Porque lembrando, né, naquela época não era tão fácil assim você simplesmente ficar exportando e transportando vinho da Espanha para as colônias. Então eles tinham que levar a cultura e também desenvolver a indústria do vinho nas colônias. E você sabe que a primeira cepa que eles trouxeram foi a Listan Pietro, tá? Essa casta que anos mais tarde iria desaparecer da Espanha continental. Hoje mesmo é uma casta pouco representativa para a indústria do vinho global. O cultivo dela está praticamente restrito ali às Ilhas Canárias. Se eu não me engano, são cerca de 20 hectares ali de cultivo dessa uva. Mas para a história foi importante. Por que eles escolheram essa cepa? Porque era uma cepa bastante resistente. Você conseguia plantar e cultivar e fazer vinhos com ela em locais completamente diferentes, de climas diferentes, de solos diferentes. Lembrando que naquela época da colonização não tinha tanta tecnologia como se tem hoje, né? Então eles precisavam de fato de uma cepa que fosse mais
forte ali, que aguentasse chuva, que aguentasse sol, que aguentasse solo vulcânico, que aguentasse solo mais rochoso, e não tinha muito tempo para errar. Então eles disseminaram essa cepa ao longo de todas as colônias, inclusive eles levaram também lá para a Califórnia, nos Estados Unidos, os espanhóis levaram para lá, porque eles tinham tentativas ali de domínio também em solo norte-americano, né? Ali naquela parte da Califórnia, e em toda a costa Pacífico praticamente houve a disseminação dessa cepa. É lógico que com o tempo ela foi sofrendo mutações genéticas e ela também ficou conhecida com nomes diferentes nessas regiões. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ela passou a ser chamada de Mission. No Chile, ela ficou conhecida como País. Inclusive, eu tenho um vinhaço aqui de uva País para a gente provar juntos hoje. E foi, se não a primeira, uma das primeiras uvas da espécie Vitis vinifera a serem trazidas para o Chile, para, de fato, construir essa indústria, né? E outra coisa interessante, essa videira era tão importante, mas tão importante, que na época da colonização no Chile, só existia praticamente vinhedo de país, dessa uva aqui. Tinha uma coisinha lá de moscatel, que os espanhóis usavam muito para produção de destilado, mas sem dúvida nenhuma, no começo ali da colonização, no começo dessa indústria, que a gente está falando aqui no vídeo, né, no episódio do Marco Zero, a uva País foi a mais representativa disparado lá no território chileno. E muitos anos mais tarde, só lá em 1817, 1818, que o Chile foi conseguir a independência dos espanhóis, né? Esse foi um período muito marcante também para a história chilena. E lá, como, né, passaram alguns séculos, algumas famílias já tinham ali se formado na colônia, né? Algumas famílias já eram chilenas, né? Não eram mais espanholas, e algumas delas, inclusive, enriqueceram com o passar do tempo. Essas famílias, com a independência, começaram a ter a oportunidade de viajar para a Europa e conhecer outras culturas e outros vinhos lá na Europa. Principalmente os vinhos franceses. Lógico, naquela época não era qualquer família que podia viajar, né? Eram as famílias mais ricas do Chile. E eles tendo esse conhecimento novo, né? Essa nova experiência de mundo, eles conseguiram trazer também uma nova cultura para a indústria do vinho chileno. Então, o ano de 1800 ali, né, o século que começava em 1800 ali, foi muito importante para o desenvolvimento da indústria do vinho chileno, porque marcou o nascimento da indústria moderna do vinho chileno. E até eles deram uma sorte, vamos dizer assim, porque logo em 1863 o mundo conheceu a filoxera, né? Uma das maiores pestes agrícolas do mundo, que dizimou vinhedo ao redor do mundo inteiro. Só que o Chile tinha as barreiras naturais, né? A Cordilheira Andina, os desertos, o Oceano Pacífico, ou seja, essas barreiras naturais impediram a filoxera de ter sucesso ali no Chile, né? A filoxera, que era um bichinho, uma peste agrícola, ela atacava a videira pela raiz, só que ela não conseguiu ter sucesso no Chile por causa dessas barreiras, né? Não conseguia chegar até o solo chileno. Isso fez com que o Chile tivesse algumas mudas ali que outras partes do mundo já não tinham mais. Então, apesar de ter sido importante os chilenos irem para fora, terem conhecido essa cultura, terem conhecido vinhos novos lá fora e trazido para o Chile, depois da filoxera, o mundo teve que se voltar para o Chile e falar: preciso de mudas. Então, até os franceses e os próprios espanhóis tiveram que, num período pós-filoxera, comprar mudas dos chilenos. Então o Chile, como até o Diegão já falou num vídeo, teve um papel importantíssimo na reestruturação do vinho no mundo, né? Bacana a história do vinho chileno, né? Eu curti, pelo menos espero que você tenha curtido aí também. Trouxe um país pra gente provar, esse vinho foi numa das seleções do Clube Vinhos de Bicicleta, fiz questão de colocar ele, de uma vinícola muito bacana que eu adoro. A gente até fez dessa mesma vinícola, esse mesmo rótulo, para quem tá ligado aí, o vinho laranja, né? Da uva Moscatel, lembra? Que eu falei que era um vinho muito bacana, inclusive digam aí nos comentários o que vocês acharam daquele vinho, que, poxa, é um dos meus prediletos, acabou se tornando um dos meus prediletos, e vamos provar essa outra maravilha da Vinha La Prometida, uma vinícola bem intimista e mais artesanal do Chile,
com esse Revoltosa País 2019 que eles fazem no Vale de Itata. Vamos lá. Você vê pela cor, ó, uma uva representativa, né, do Chile, e ela lembra muito a Pinot Noir na cor. Você vê pelos os taninos aqui, não tem muita concentração de tanino, de antocianina que dá aquela cor rubi para o vinho, então ele é um rubi translúcido e os halos dele já estão um pouquinho mais acastanhados, né? Um 2019 não é um vinho tão velho assim, então o halo já fica mais acastanhado com pouca idade, me lembra um pouquinho Pinot Noir e Merlot, que tem essa característica também. Vamos ver no aroma aqui que ele traz pra gente. Nossa, é legal. Lembra Pinot Noir mesmo. Quem aí nunca provou País, fica a recomendação. Se você gosta de Pinot Noir, fica aqui a recomendação. Esse vinho é muito bacana. Se você não assina nosso clube e não recebeu essa garrafa, vou deixar aí no descritivo do episódio o link para você adquirir. A gente tem algumas garrafinhas ainda no site da Vinhos de Bicicleta. Ele lembra Pinot Noir porque ele mistura a fruta vermelha, mais silvestre, até coloquei aqui framboesa, cereja fresca, com toques rústicos. Então o que eu estou sentindo aqui é um pouco de flor seca, de erva fina, até de trufa mesmo, um toque mais terroso. Isso lembra muito a Pinot Noir. A Pinot Noir, principalmente lá da Borgonha, vai muito nessa linha, viu? A País, eu acho que um pouco mais rústica que a Pinot Noir, menos frutada e um pouco mais rústica. Eu adorei, vinhaço. Essa vinícola aqui tem conquistado meu coração, viu? Vou falar para vocês. E a gente aqui não faz propaganda para ninguém, não. É porque eu gosto mesmo quando eu falo. Eu gosto do trabalho deles. A Vinha La Prometida faz um trabalho bacana. Vamos no paladar ver como que ele tá. No aroma tá muito bom, né? Vamos ver no paladar. Que delícia. Corpo leve. Tanino extremamente macio, sem muita concentração tânica, concentração ali tânica média, vamos dizer assim. Dá uma secura na língua, mas é um tanino muito rico, assim, muito elegante, passa igual uma seda. Então, concentração tânica média. Agora, o frescor, meu amigo, nossa, faz a boca salivar pra caramba, uma delícia. Isso aqui com pratos em geral, assim, fica maravilhoso, assim, é vinho para gastronomia mesmo, né? Eu dei algumas dicas aqui, legumes e cogumelos salteados na chapa, pô, isso ficaria bacana mesmo. Massa com molho de tomate fresco, por que o tomate fresco? Porque o tomate também tem bastante acidez, e a acidez na comida com a acidez do vinho fica bacana. Esse vinho, como tem bastante acidez, bastante frescor, muito bom. Sobrecoxa de frango com um tempero marroquino, um toque leve aí de pimenta, ficaria legal. Ó, vinhaço, viu? Lembra mesmo pinots bons do velho mundo, de verdade, assim. Gostei dessa uva, lógico. Essa uva pode fazer desde vinho mais simples como vinho mais elegante. Esse aqui é um vinho de mais alta gama, mais complexo. Agora, naquela época aqui, ó, do Marco Zero, da colonização, eu acho que os vinhos não se aproximavam muito disso aqui não, viu? Acho que exigiu muito tempo, muita tecnologia e conhecimento para a gente conseguir chegar no resultado que a gente tem hoje com a uva País. Mas sem dúvida, sim, uma uva histórica, muito emblemática no nascimento da cultura do vinho no Chile e muito legal que alguns produtores estão resgatando essa história e conseguindo fazer vinhos tão interessantes com essa cepa, né? Muito legal. A gente aqui que gosta só um pouquinho de história, né? Eu gosto de contar um pouquinho de história, então fica aí mais uma para o teu portfólio de uvas e de histórias do mundo do vinho. E se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de deixar seu like, é de graça e não dói nada e ajuda a gente a cada vez mais difundir esse nosso conteúdo e aumentar a comunidade Vinhos de Bicicleta. É isso, até o próximo episódio, saúde! Cheers!